Oi pessoal, vamos dar continuidade então à aula 1 e vamos falar um pouquinho sobre classificação e aplicação de diferentes tipos de materiais, né? Existe uma classificação tradicional e bem antiga na área de materiais que se refere a três grandes famílias: os materiais metálicos, os materiais cerâmicos e os materiais poliméricos. Essa classificação ela provém do tipo de ligação química que cada uma dessas famílias tem. A gente acaba fazendo essa classificação no dia a dia baseado em algumas propriedades que a gente julga que cada classe de materiais tem, né? Por exemplo, os polímeros a gente tem conhecimento intrínseco, né, que são materiais leves, são materiais flexíveis, já os metais são mais pesados, mais rígidos, assim como os materiais cerâmicos, né, que são mais utilizados em revestimento, enfim, né? Entretanto, né, o que traz essas propriedades diferentes muitas vezes está vinculado ao tipo de ligação química que cada um desses materiais tem. Então a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma das ligações químicas que são mais encontradas em cada classe de material, né? Bom, então vamos começar a falar sobre os metais, né? Os metais eles são formados por ligações químicas tipo metálicas, né? As ligações químicas metálicas elas são representadas através desse esquema aqui, nessa imagem, né? Então elas têm tipicamente núcleos iônicos positivos e os elétrons são compartilhados dentro de toda a estrutura cristalina, não mais vinculados a um átomo ou um par de átomos, e sim a uma estrutura cristalina por completo. Além disso, tem um valor interessante que a gente pode prestar atenção nesse tipo de ligação química, que é a energia de ligação, que aqui tem um range de 68 a 850 kJ ou kJ por mol. O que significa energia de ligação? É o quanto que a gente precisa colocar de energia, força, para conseguir quebrar essa ligação química entre esses átomos. E como que a gente coloca essa energia? Pode ser através de carga mecânica ou pode ser através de temperatura. À medida que a gente vai colocando temperatura num sólido, né, vamos supor que ele está a temperatura ambiente, um sólido metálico, né, o que vai acontecendo? Os átomos vão aumentando em termos de vibração. Então a gente vai aumentando a temperatura, vai aumentando cada vez mais a vibração desses átomos. Vai chegar a um determinado ponto que a gente vai colocar tanta temperatura que vai ser o suficiente para alcançar a energia de ligação e vai quebrar essa ligação química aqui. Fisicamente, o que está acontecendo? O material está deixando de ser sólido e vai se transformar em líquido. A gente chama isso de temperatura de fusão do material. Então, quanto maior a energia de ligação, maior tende a ser a temperatura de fusão do material. Mais energia a gente tem que colocar para fundir o material. Outra característica, isso já é uma propriedade do material, né? Outra característica interessante é que os metais têm esses elétrons livres aqui, que ficam se movimentando entre os átomos dentro da estrutura cristalina. Então imagina que eu quero medir a condutividade elétrica desse material. Se eu vou medir a condutividade elétrica, olhando de uma forma bem mais simplificada, né, eu vou colocar uma corrente elétrica aqui nesse lado do material e quero ver o quanto que vai estar saindo de corrente elétrica lá. Sabendo que ele tem elétrons livres, né, entre os átomos, a gente consegue supor, né, que essa corrente elétrica vai passar de maneira relativamente fácil através desse material. E então, devido a isso, os metais tendem a ter características de ser bons condutores elétricos e bons condutores térmicos, e terem variados pontos de fusão. Então a gente já consegue ver que algumas propriedades dos materiais elas já estão vinculadas ao tipo de ligação química, né, ligação metálica aqui, e a energia de ligação. Então aqui a gente pode ver bons condutores elétricos, bons condutores térmicos, né, devido ao tipo de ligação, e variados pontos de fusão devido à energia de ligação. Dentro dos metais existe também uma subdivisão. Essa subdivisão em materiais ferrosos e materiais não ferrosos. Os materiais ferrosos são aqueles que têm ferro como principal constituinte. Dentre os materiais ferrosos mais conhecidos estão os aços, tem vários tipos de aços aí, e os ferros fundidos. E a aplicação dele vai para várias indústrias aí, né? Os metais eles são utilizados desde a construção civil, maquinário, ferramentaria em geral, indústria automotiva, ferroviária, aeroespacial. E dentro desses metais ferrosos encaixam todos os tipos de ferro fundido cinzento, nodular,
Aços especiais, baixa liga, alta liga, os aços inoxidáveis estão todos dentro dessa família que é bem grande de metais ferrosos, né? Entretanto, né, existe uma outra família também que são de materiais metálicos, que são os não ferrosos. Os materiais metálicos não ferrosos não significa que eles não contêm nada de ferro na sua composição química. Eles podem ter ferro na sua composição química, mas não é o principal elemento, o principal constituinte, né? Dentre as ligas metálicas não ferrosas, talvez as mais conhecidas são as ligas de titânio, ligas de cobre, ligas de zinco usadas para galvanização, ligas de latão, bronze, alumínio, metais nobres, ouro, prata. Então esses são talvez os materiais metálicos materiais metálicos não ferrosos mais conhecidos, né? E cada um desses classes de materiais metálicos não ferrosos acaba trazendo uma característica, uma propriedade que os materiais ferrosos não conseguem alcançar. Seja resistência à corrosão, seja oxidação, né? Seja resistência ao desgaste maior, seja uma maior leveza, né? Menor massa específica, menor densidade, enfim, ou características de condutividade, né? Elétrica, térmica. Então eles acabam cobrindo certas propriedades que as ligas ferrosas não conseguem atingir. Bom, então a gente vai para a segunda classe de materiais, que são os materiais cerâmicos. Os materiais cerâmicos, eles têm características de ter ligações iônicas. Não sei se vocês lembram o que é ligação iônica, né? Geralmente um átomo ou mais átomos eletropositivos encontram átomos eletronegativos e há uma doação de elétrons. Então um átomo recebe um elétron, um ou mais elétrons para completar a última camada de valência, enquanto o outro átomo cede aquele elétron, né? Essas ligações elas tendem a ter uma força relativamente alta, né? Uma energia de ligação relativamente alta. Se a gente for ver os valores aqui, de 600 a 1500 kJ por mol, está maior do que a faixa de temperatura dos materiais metálicos, né? Então isso a gente já começa a perceber que esses materiais tendem a ter uma temperatura de fusão também mais elevada. Eles precisam de mais energia para quebrar essa ligação química aqui. Além disso, né, fazendo a mesma analogia que a gente fez com os metais anteriormente, se eu pegar uma corrente elétrica e colocar no lado desse material e esperar, eu medir o quanto está passando de corrente elétrica no outro lado do material, a gente vai ver que eles não têm mais elétrons livres dentro de toda a estrutura cristalina. Então isso vai dificultar a passagem desses elétrons através desse material. Então geralmente os cerâmicos eles têm características de ser isolantes elétricos, né, e isolantes térmicos, devido a essa tipo de ligação química que é formado. Além disso, eles têm alta temperatura de fusão devido a essa energia de ligação química alta que eles têm. Dentro da subdivisão, né, dos cerâmicos, eles também são subdivididos em duas grandes classes. A primeira classe é as cerâmicas tradicionais, que são aquelas que são constituídas de matéria-prima natural, né, retirada diretamente da natureza. Esse material é seco, né, geralmente atomizado, o material é prensado, né, e passa por uma etapa de sinterização durante o processo produtivo. Tem vários exemplos aqui, né, de tijolo, materiais de revestimento, porcelanato, piso, azulejo, telhas em geral, são materiais com menor valor agregado porque a matéria-prima ela é colhida diretamente da natureza, né? E existem também as cerâmicas avançadas, que são constituídas de matérias-primas sintéticas, que a gente acaba produzindo, né? Dentre as matérias-primas sintéticas mais utilizadas estão a alumina, a zircônia, que é bastante utilizada também, e aqui agora tem algumas imagens que a gente consegue ver algumas aplicações, né? Então vai desde a área de biomateriais, aeroespacial, aí, que tem um ΔT de temperatura relativamente alta, sílica amorfa, né? Material de ferramentaria, né? Então uma das propriedades que a gente consegue alcançar com esses materiais é uma elevada dureza, e a elevada dureza, como a gente viu lá anteriormente, acaba acarretando em uma resistência ao desgaste elevada também. Então tem várias indústrias aí que são utilizadas cerâmicas avançadas, né? Bom, e agora a gente vai para a última classe de materiais, né, dos tradicionais, né, que são os polímeros. Os polímeros eles têm uma característica diferenciada das outras duas classes. Eles são constituídos por uma ligação primária covalente, né, que formam aquelas macromoléculas
bem longas, assim, geralmente compostas de hidrocarbonetos, né, carbono, hidrogênio, e às vezes outros elementos lá também, depende do polímero. E entre essas moléculas principais, às vezes a gente tem uma ligação secundária, né, que a gente chama de forças de Van der Waals. São ligações que são bem mais fracas do que as ligações primárias, covalentes, metálicas, iônicas que a gente viu até então. Então, aqui a gente olha o valor de energia, né, que é de 68 a 713 kJ por mol, está mais ou menos próximo da faixa de energia que os metais têm. Isso para a ligação primária covalente, as ligações metálicas, né. Entretanto, se a gente for olhar aqui, né, as ligações secundárias são bem mais fracas, né, e a gente vê na ordem de 10 kJ por mol. Então, imagina que vocês estão aplicando temperatura ou carga mecânica nesse material, sempre o elo da corrente mais fraca é aquele que vai romper. Então, o que vai acontecer? As ligações secundárias elas tendem a romper com mais facilidade do que as ligações primárias covalentes, que são bem fortes, né? Então, quando a gente coloca a temperatura nesse material, né, o que vai acontecer? A gente vai romper as ligações secundárias e a gente vai mudar o material de característica física. Se o material for 100% cristalino, né, a gente fala que ele alcançou a temperatura de fusão. Se o material tiver um determinado grau de amorfismo, a gente fala que alcançou a temperatura de transição vítrea. Né? A gente vai ver isso mais para frente no decorrer das aulas, o que significa cada uma dessas coisas. Mas essas ligações secundárias acabam acarretando que esses materiais eles têm baixos pontos de fusão e ebulição. Além disso, né, eu não comentei, mas esses materiais eles não têm aqueles elétrons livres, né, que os materiais metálicos têm dentro da sua estrutura cristalina, o que dificulta a passagem de elétrons lá no meio do material. E isso traz para essa classe características de ser isolantes elétricos e isolantes térmicos. Aí, né? Dentro da subdivisão dos polímeros, existem também duas grandes famílias, os polímeros ditos termoplásticos e os polímeros termofixos e termorrígidos. Os termoplásticos são aqueles que sofrem transformações térmicas reversíveis. Então a gente coloca a temperatura suficiente para quebrar as ligações secundárias, a gente faz um processo de transformação em termos de geometria, pode ser através de injeção, através de extrusão, através de sopro, entre outros aí da indústria polimérica. Então a gente adquire um novo shape para a peça, uma nova geometria para a peça, resfria o material e a gente vai ter um material sólido com um outro formato. Esses caras são recicláveis, né? São fáceis de processar porque demandam baixa temperatura em comparação com outras classes de material e são vastamente utilizadas aí desde a indústria automobilística, aqui, a indústria naval, a indústria aérea, a ferroviária, embalagens utiliza muito, né? Ultimamente a gente tem embalagem dentro de outra embalagem, né? Tu vai no supermercado comprar um produto, tem 4, 5 embalagens lá, até tu alcançar efetivamente o produto, então há também toda essa problemática ambiental, né, em relação a esse cara aqui, né? Que eles demoram anos a ser digeridos pela natureza, séculos às vezes para ser digeridos pela natureza, porque essas macromoléculas são produzidas pela gente, né? Então elas não conseguem ser digeridas de maneira tão fácil pela natureza, né? São sintéticas essas macromoléculas. E também utilizadas em construção civil, entre outros. Dentro dos polímeros existem também os termofixos ou termorrígidos. Eles se diferem dos termoplásticos devido à formação de ligações cruzadas covalentes entre as macromoléculas, entre as moléculas principais. Então eles não têm aquelas ligações secundárias fracas que os polímeros termoplásticos têm. Né? Dentre esses tipos de polímeros termofixos se destacam os elastômeros, as borrachas, né, que passam por esse processo de vulcanização, que é a formação de ligações cruzadas entre as moléculas principais, né? E existem também muitas resinas que são utilizadas, né, junto com os materiais compósitos, que passam pelo processo de cura, que é também essa formação de ligações cruzadas entre as moléculas principais, né? Então tem várias aplicações aí na indústria. As borrachas são muito utilizadas como os materiais de vedação, devido a essa característica elástica do material, e de isolamento também, né, muitas vezes, e as resinas são muito utilizadas junto com os materiais compostos fibrados, porque elas são boas dissipadoras de tensões mecânicas e também protegem o material do meio externo. Né.
Bom, então a gente viu que a gente tem três grandes classes de materiais, né, tradicionais, os metais, as cerâmicas e os polímeros. Dentro dos metais a gente tem a subdivisão dos materiais ferrosos, aí, ferro fundidos e aços, e as ligas não ferrosas. Dentro das cerâmicas, as tradicionais, aquelas de revestimento com matéria-prima natural, que são mais baratas, né, e mais utilizadas aí na indústria de construção civil. E as avançadas, que têm aplicações mais específicas aí, né, que são matérias-primas sintéticas. E dentro dos polímeros tem os termoplásticos, são aqueles termoformáveis, né? A gente coloca a temperatura e consegue dar um novo shape, nova geometria para a peça, que são geralmente os polipropileno, PP, né? PVC, polietileno, tem vários aí termoplásticos, e os termorrígidos, que têm ligações cruzadas entre as moléculas principais, que os mais conhecidos aí são os elastômeros, as borrachas e as resinas. Bom, então essa é uma visão geral das principais classes aí tradicionais dos materiais, seus tipos de ligações químicas e suas subdivisões aí.